traduzia livros para outros idiomas, né, dava cursos gratuitos lá, tá? Escreveu vários livros. Então ele passou vários anos fazendo isso. E aos 50 anos ele se encontrou lá, ele tinha uns amigos, né, se encontrava com as pessoas, assim como nós temos. Ele se encontrou com um tal do Sr. Fortier lá, né, o Sr. Fortier falou para ele que tinha umas mesinhas que dançavam lá em umas festas, as mesinhas dançavam sozinhas, né? E aí ele se ficou assim, e aí encontrou o senhor lá, Carlotti, o seu Carlotti disse que as mesas também, né, não só dançavam, como falavam. Aí sim, aí ele ficou, né? Aí ficou careca que nem eu, assim, né? E aí até ele falou, né? Olha, eu só vou acreditar quando eu me provar, né, que a mesa tem cérebro e tem nervos, né? Então, eu sei que ele foi lá pelas tantas do senhor Fortier, um outro dia lá, encontrou com ele e convidou ele para ir na casa da senhora Plaine Maison, né? Era uma médium. E aí ele foi lá, assistiu e ficou. Isso em 1954. Perdão, 1854. Aí ele ficou lá assistindo, toda semana ele iria assistir e começou a ver que tinha alguma coisa interessante, né, naquelas mesinhas lá dançando e girando, que era uma atração assim de, como é que eu vou dizer assim, mais para o lado das bobagens do que da seriedade, né? As pessoas se divertiam com aquilo, perguntavam uma coisa para a mesa respondia. Aí eu dava uma abecedário, a mesa dançava lá e formava as palavras. Acho que nem a história do copo, né? Eu já ouvi falar do copo, né? O copo que anda sozinho na mesa, assim, né? Que fazem por aí. Que não é recomendado fazer, né? Você sabe que quem mexe no copo são os espíritos, né? E os espíritos estão assim, conforme os estudos do Allan Kardec, chegaram a tal ponto, assim, né, que ele foi observando, foi vendo, foi anotando, foi, né, montando, aí os espíritos começaram a falar com ele, né? E então aí depois deixaram de mexer na mesinha e passaram as pessoas começaram a ver que tinha mediunidade na sua cabeça. Aí as pessoas começaram a psicografar, começaram a falar, né? E os espíritos através dessas pessoas, né, dos médiuns. Então Allan Kardec ficou sabendo que ele tinha uma missão, que era organizar o espiritismo aqui na Terra. Então, para vocês verem assim, ele não era pouca coisa, né? Ele não era um professorzinho qualquer, né? Então ele fez o estudo, passou vários anos estudando, e aí quando chegou em 1857, ele escreveu o Livro dos Espíritos. E sempre, né, ele foi assessorado, foi orientado por um espírito chamado Verdade. Que e aí com os nossos estudos assim, da doutrina espírita, nós ficamos sabendo que o Espírito Verdade é o próprio Jesus Cristo. Então ele vinha lá, ele combinou com Allan Kardec que ele viria cada mês 15 minutos e daria orientações para Allan Kardec. Combinou com Allan Kardec isso. Então, aí o Allan Kardec, junto com outros espíritos, vieram também e davam para ele orientações, etc. Quando tinha algum problema nos textos, eles falavam para o Allan Kardec reescrevia, né? Então reestudava os assuntos e reescrevia. Então o Allan Kardec lançou lá o Livro dos Espíritos em 1857, praticamente em 2 anos e tanto, né, 3 anos depois que ele tomou conhecimento disso tudo. Então vejam bem, um professor foi escolhido para ser, né, um líder religioso, digamos assim, né? Embora as pessoas não considerem o espiritismo como religião, né?
Mas quem não considera o Espiritismo como religião é porque ainda não entendeu o Espiritismo. O Espiritismo é uma grandiosa religião. Religião não é aquilo que tem aqueles pés de pedra, com aquela cruzinha em cima, né, aquele cruzão em cima, etc., os vidros coloridos. Isso não significa religião, né, na verdade. Pode ser para a cabeça de muita gente por aí que não tem visão das coisas, mas religião, né, significa religar com Deus. Religar com Deus. Então, quem estuda o Espiritismo aprende muita coisa interessantíssima, né? Aprende, né? Entende o que seja Deus, primeiros passos, digamos assim, né? Entende o que sejam os espíritos, entende o que é o mundo espiritual, né? Entende o porquê da vida, né? O porquê da vida, porque tu estás aqui, por que nós estamos aqui, né? na Terra. Por que eu sou preto, eu sou branco? Careca não vale. Por que até careca? Mas esse é o de menos, essa é brincadeirinha. Mas os problemas da vida, né? Que tem problemas sérios, que, né? A gente diz, a gente faz algumas brincadeiras, mas tem muita coisa séria. Né? Tem doenças que as pessoas têm, né? Tem pessoas que nascem cegas. Por que nascem cegas? Outros nascem aleijados. Por que nascem aleijados? Né? Tudo tem explicação. O Espiritismo explica muito bem toda a problemática do ser humano. Né? Basta que a gente estude a doutrina espírita. Porque não adianta dizer assim, ó, vir aqui na casa espírita e sentar aí, onde vocês estão sentados agora, eu sou espírita. Eu sou espírita. Aí todo mundo, eu sou... Aí, pô, não vai ler os livros do Allan Kardec? Para a gente dizer que nós somos espíritas, a gente tem que ler os livros do Allan Kardec. Ler, meditar, reler, né, para a gente poder dizer, porque a maior vergonha que eu fico assim chateadíssimo, né? Quando eu ouço em certas emissões, às vezes eu estou passando com o meu radinho lá, daí, pastor, eu fui espírita. Eu fico louco com aquilo, sabe? Nunca fui espírita. Nunca! Né? Essas pessoas que estão lá falando daquelas rádios, daquelas religiões lá que estão de olho no bolso do cliente ali, né? Tá? Então, nunca foram espíritas, sabe? Jamais uma pessoa foi espírita. Né? Ela nunca esteve espírita. Então, vocês podem se sentar aqui durante 10 anos nessas cadeiras aqui, né? E nunca se tornaram espíritas. Vou lá porque eu me sinto bem, né? Assisto lá, né? As pessoas dizem algumas coisas interessantes, tudo bem. Agora, dizer que foi espírita, por favor, né? Por isso que nós convidamos as pessoas a estudar, né? A estudar a doutrina espírita, a ler, né? Os livros do Allan Kardec, sabe? Assim, meditar, para ver que tem muito conteúdo que, infelizmente, assim, o tempo é terrível, né? Mas para vocês poderem entender, né, aonde eu quero chegar, eu queria falar sobre o Allan Kardec, né? Porque vai se abrindo assim, um leque enorme a respeito do conhecimento espírita, né, para enfatizar, por exemplo assim, que o fundador do espiritismo, né, que é chamado de codificador, ele recebeu essa missão. Então ele não era assim, sabe, assim, como eu disse, assim, um professorzinho, né? Nem vocês estão vendo por aí, né? Mas ele era um espírito super preparado. Ele tinha sido a encarnação, né, do Jean Hus, né, que foi queimado vivo pela Igreja Católica em 1415. Porque ele criticava aquela fumacinha, a venda de lugares no céu, né? Antes do Martinho Lutero, tá? Você sabe, né, que o Lutero foi o grande reformador, né, da igreja Católica, criou
protestantismo, né? Então, antes do Lutero, veio o Jan Hus, lá na Tchecoslováquia. E esse Jan Hus, depois foi o Allan Kardec, era o espírito, sabe, que reencarnou, sabe, chamado Allan Kardec depois, mais tarde. Então ele, 1804, né? Então veja que o Allan Kardec era uma pessoa assim de fibra, né? Uma pessoa que tinha assim, não foi escolhido nenhum religioso para fundar o espiritismo. Nenhum religioso foi escolhido. Por quê que não foram escolhidos os religiosos? Porque os religiosos passaram atestado de incompetência. Todos eles que estavam por aí, que tiveram por aí, da igreja católica ou de qualquer igreja, passaram atestado de incompetência ao massacrar milhares de pessoas durante séculos. Então aí foi escolhido um espírito valoroso, né? Um espírito que nada místico. Sabe? O Allan Kardec não era daqueles beatos de ir para a igreja, sabe, não sei o que, não era. Não era daquele estilo, sabe, das pessoas, não. Ele era um professor, tratava tudo friamente, analisava tudo, não aceitava nada assim, não, tudo ele investigava, ele analisava, então, por isso que ele veio para ser o codificador, o fundador do espiritismo. Porque ele analisou os fenômenos que ocorriam lá na Europa, ele analisou tudo friamente, aqui tem, aqui não tem, aqui tem. Aí ele viu os tipos dos espíritos, tem espírito assim, espírito assado, tem espírito ignorante, tem espírito inteligente, tem espírito meia boca, tem espírito tudo que é tipo. Aí ele começou a ver, então ele fez toda uma análise dos tipos de espíritos. E ele ensina, inclusive, nos livros dele, que muita gente não sabe, tem por aí, que abrem casas por aí que dizem que são espíritas, que não são coisa nenhuma, não são coisíssima nenhuma, tem por aí, todo o Brasil, e fora do Brasil também. Então, porque assim, as pessoas não acham que qualquer espírito chega e diz uma coisa, é verdade, olha só, o espírito diz tal coisa. O Allan Kardec não ensina assim, não. Tem que analisar todo o conteúdo, conteúdo do espírito, analisar bem analisado, para poder aceitar uma mensagem. E ele diz assim, é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, quer dizer, quem estuda os livros espíritas, do Allan Kardec, no caso, que é o básico da doutrina espírita, aprende a lidar com isso aí. Aprende a não fazer confusão nenhuma, sabe? Como fazem por aí as pessoas. Acho que tudo é a mesma coisa. O espiritismo não é a mesma coisa que Umbanda, não é a mesma coisa que qualquer africanismo, não tem nada que ver. Nada que ver. A casa espírita, uma casa espírita, tem a palestra, tem o passe, tem o estudo mediúnico e só isso. Aqui não tem fumacinha, aqui não tem velhinha, aqui não tem, sabe, bebidinha, não tem nada. Então, vocês que estão aí, nós temos que usar a nossa inteligência, e ver assim, isto é espiritismo, aquilo não é. Não que nós estejamos menosprezando as outras religiões aí, os cultos, não, cada uma é sua. Mas não misturem as coisas. Por quê? Nós trabalhamos para promover os espíritos, nós próprios e os espíritos que nós conversamos na sala mediúnica, nós trabalhamos para isso. Agora nós não compramos os espíritos, não damos presentinho para eles nem nada. Então, quer dizer, os espíritos que estão trabalhando aqui na casa espírita são espíritos bondosos, sabe, que já aprenderam a fazer o bem, sabe, sem olhar quem, ninguém precisa se comprar, nem ganhar presentinho para nada. Então, por isso que existe essa diferença. E agora, qualquer outra casa que queira ser chamada de espírita, ela tem que estudar os livros espíritas. Como é que vai botar na frente de uma casa espírita e não vai estudar os livros do Allan Kardec? Não pode botar. Pode botar qualquer outro nome,
menos espírita. Porque quem inventou a palavra espírita e espiritismo foi o senhor Allan Kardec. Foi ele que inventou as palavras. Não existia espiritismo, existia espiritualismo. Né? Então o Allan Kardec pegou, reuniu tudo lá, estudou e criou o espiritismo. Então quem quiser seguir o espiritismo tem que estudar os livros dele. Né? Então, por isso que nós não queremos misturar nada, as outras religiões aí não se mistura. Tem uma aí que tem aí como é que é o nome lá da LBV, né? Uma coisa assim, que eles misturam o espiritismo com evangelismo, não sei o que lá. Eles misturam. O Paiva Neto, né? O senhor Paiva Neto ali é muito bom, muito bonito, tá, mas ele mistura tudo lá. Né? Eles dão mensagem ao vivo lá, né? Na rádio dele lá. Então, tudo bem, né? Mas só que não é espiritismo, o seu Paiva Neto, por exemplo. Né? Então, eles têm muito sucesso, lá tem um monte de adeptos. Né? Então, eles falam sobre espiritismo. Ele, inclusive, tem um mérito que os espíritos não têm. A maior vergonha para nós é que o seu Paiva Neto fez novelas dos livros espíritas e nós espíritas não fizemos nada. Uma vergonha, me sinto envergonhado com isso, porque eu escutei já várias vezes, sabe, os livros há 2000 anos, né? A novela do livro 2000 anos, mais o outro lá, acho que é Ave Cristo, né? Vários livros que o Chico Xavier lá psicografou, né? O senhor Paiva Neto teve a capacidade de fazer novela daquilo. E os espíritas do Brasil não fizeram nada. Por isso que nós lutamos, né? Lutamos para divulgar o espiritismo e de modo assim que possa ser levado para as pessoas entenderem o que seja o espiritismo. Né? A doutrina que vem trazer assim, muitas coisas, né? Muitas coisas boas para as pessoas, né? Olha quanto consolo, né? Quanta gente deixou de se matar quando tomou conhecimento do espiritismo. Se você sabe de alguém que quer se matar, dei um livro dos Espíritos de presente para essa pessoa. Dei o Evangelho segundo o Espiritismo para essa pessoa. Né? Porque muitas vezes a gente sabe, né? Tem pessoas, conhecemos pessoas desequilibradas, né? Outro dia eu fiquei sabendo de uma mocinha lá em Porto Alegre, lá 16 anos, estava lá no Hospital Conceição, tinha tomado 200 comprimidos para se matar. Né? Então assim, se nós sabemos de pessoas que estão com problemas psicológicos, e muitas vezes, né, os psicólogos e psiquiatras não conseguem ajudar, né? E agora, a doutrina espírita ajuda, né? Basta que a pessoa abra o livro, abrir o livro, ela lê algumas coisas ali, ela vai mudar, né? Vai mudar o seu proceder, a sua mentalidade, vai mudar. Ele tem um poder muito grande, sabe, assim, de mostrar para as pessoas que todos nós somos, digamos assim, filhos de Deus, todos nós, sabe, temos uma série de atividades aqui na Terra, sabe, e somos responsáveis pelo nosso corpo, né, e temos que cumprir com a nossa missão, né, cada um de nós. Não podemos desertar da Terra, sabe, por vontade própria, só Deus é que pode. Então, por isso que assim, então o Espiritismo tem muita coisa a respeito do suicídio, né? Suicidas, sofrimento, que um dos maiores crimes contra Deus é matar-se, suicidar-se, um dos maiores crimes. Então, nós podemos ajudar. Agora, sabendo, conhecendo o Espiritismo, dando para as pessoas, né, orientações espíritas a respeito da vida e da morte, né, nós estaremos contribuindo assim, barbaramente, né? Então, eu só queria deixar para vocês essa ideia do Allan Kardec, que eu tinha muito mais coisa para contar a respeito dele, né? Mas ele veio assim com aquela missão, né, muito grande, né, e cumpriu com a sua missão, e deixou aqui na Terra todo esse legado aí, que é para a maioria das pessoas, né? E sempre a doutrina espírita, vocês conhecem, é voltada só para o bem, para ajudar, né? E sem ficar de olho nos bolsos das pessoas.
né? E só com esse objetivo, né? De difundir as ideias de Jesus, né? Para tornar o mundo melhor e para a gente saber o que a gente é, né? Da onde a gente veio e para onde a gente vai. Tá? Então, muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.